Irmãos, bom dia, Pai do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos abençoou, nos agraciou com mais um dia de vida, sobre o Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo bastante pregado, bastante citado, né? A gente sabe ele praticamente de cor. Mas é bem verdade que na maioria das vezes nós corremos para esse salmo quando estamos passando por algum momento de angústia, né? E eu posso dizer, não é porque nós esquecemos, é porque a palavra de Deus ela passa para nós esperança. O Jeremias ele vai dizer no livro de Lamentações que ele, durante as suas lamentações, ele lembrou de todo o seu sofrimento, do seu absinto, do seu fel. Tão amarga era a situação em que ele se encontrava, mas ele disse também, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? É lembrar-se do Senhor, é lembrar-se de Deus, é lembrar da sua palavra. E no Salmo 46 vai dizer para nós que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, Deus ele é um socorro bem presente, não é um socorro distante. Não é um Deus distante, não. É um Deus que está bem presente, principalmente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da aflição, na hora do sofrimento. E o Salmo 46, ele vai continuar dizendo que, no verso 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos rios, para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, glória a Deus. Ei, olha só o conselho de Deus para você nesta manhã. No verso 10 do Salmo 46, a palavra vai dizer, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Agora, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. A palavra do Senhor no Salmo 46, no verso de número 1, vai começar dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das nossas angústias. E vai terminar no verso 11 dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, queridos. Deus, ele é nosso refúgio em tempos de angústia. Deus é o nosso refúgio contra o inimigo. Deus é o nosso refúgio contra as perseguições, contra as adversidades dessa vida. Deus é o nosso refúgio contra as fortes tempestades. Deus é o nosso refúgio contra o vento forte quando ele bate, ele dá contra a nossa casa. É para ele que nós corremos, é para Deus que nós corremos, é no Senhor que nós nos refugiamos. E a palavra do Senhor vai dizer que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro, colocado em lugares altos, ou seja, lugares de segurança, de proteção. O Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Aquele que habita na presença de Deus, aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar no Senhor. Mesmo em tempos de tempestade, ele sabe em quem ele pode descansar, ele sabe para onde correr, ele corre para os braços do Senhor, porque ele sabe que ali ele está seguro, ele está protegido.
Eu comparo essa segurança do Senhor que Ele passa para nós como a segurança que um pai ele passa para uma criança. É bem verdade que uma criança pequena, quando ela sente medo, quando ela se sente insegura ou ameaçada diante de alguma coisa, para onde é que ela corre? Para os braços do pai. E nos braços do pai ela se sente segura, ela se sente protegida, guardada. Glória a Deus. Da mesma forma, meus queridos, é assim o amor do nosso Deus, do nosso Pai. Quando nós nos sentimos ameaçados, cercados, nós corremos para o braço do Senhor, para os braços do Senhor. E ali nós nos sentimos seguros, protegidos, guardados. Ele é o nosso abrigo contra a tempestade. Ele é o nosso abrigo contra os ventos fortes que muitas das vezes dão contra a gente. Ele é nosso abrigo, ele é nosso refúgio contra o inimigo das nossas almas e contra todas as tempestades dessa vida. Sabe, aqui em Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 31, vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem pode intentar acusação contra aqueles que são escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E de lá ele também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Agora escute. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas ouça bem agora que a palavra vai dizer, no verso 37 de Romanos 8. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. E ele vai continuar no verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as tempestades, nem os ventos contrários, nem a perseguição, nem as acusações, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que nesta manhã você receba essa palavra e saiba que você não está só. Não está só. Que você tem um Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente na hora que você mais precisa. Glória a Deus. Na hora que você mais precisa. Queridos, que Deus te abençoe grandemente e que a tua fé não desfaleça e que você creia nestas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Amém? Que Deus te abençoe e em Cristo você é mais do que vencedor.